Números 35. As cidades para os levitas. Números 35 versículo 1. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés. Números 35 versículo 2. Ordene aos israelitas que, da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem. E deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Números 35 versículo 3. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. Números 35 versículo 4. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Números 35 versículo 5. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagens das cidades. Números 35 versículo 6. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Números 35 versículo 7. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. Números 35 versículo 8. As cidades que derem aos levitas, das terras dos israelitas, deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. Números 35 versículo 9. Disse também o Senhor a Moisés. Números 35 versículo 10. Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã. Números 35 versículo 11. Escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Números 35 versículo 12. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Números 35 versículo 13. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Números 35 versículo 14. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. Números 35 versículo 15. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Números 35 versículo 16. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra, ele é assassino, o assassino terá que ser executado. Números 35 versículo 17. Ou, se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino, o assassino terá que ser executado. Números 35 versículo 18. Ou, se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino, o assassino terá que ser executado. Números 35 versículo 19. O vingador da vítima matará o assassino, quando o encontrar o matará. Números 35 versículo 20. Se alguém, com ódio, empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra. Números 35 versículo 21. Ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado, é assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Números 35 versículo 22. Todavia, se alguém, sem hostilidade, empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção. Números 35 versículo 23. Ou se, sem vê-la,
deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la, e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la. Números 35 versículo 24. A comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. Números 35 versículo 25. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Números 35 versículo 26. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu. Números 35 versículo 27. E o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. Números 35 versículo 28. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Números 35 versículo 29. Estas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Números 35 versículo 30. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Números 35 versículo 31. Não aceitem resgate pela vida de um assassino, ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Números 35 versículo 32. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Números 35 versículo 33. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou o sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Números 35 versículo 34. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas.